Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos refletir sobre a filosofia da ciência, filosofia da arte e estética pós-modernidade. Nós vamos falar hoje de um pensador da filosofia da ciência muito importante, muito significativo, que é o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn é um pensador contemporâneo e vai nos colocar num tipo de pensamento, de reflexão contrária à reflexão estabelecida por outro pensador da filosofia da ciência, que é o Karl Popper. O Karl Popper, recordando minimamente, imagina que ciência corresponde à hipótese, ou seja, toda teoria científica ela não passa de um conhecimento hipotético, de um conhecimento que caminha por hipóteses. Ou seja, hipótese significa estar aberto a ser falseado, a ser refutado. Ao consolidar, ao construir, ao formular a sua filosofia, o Thomas Kuhn tenta, de modo muito contundente, mostrar o contrário dessa teoria das hipóteses formuladas por Karl Popper. Para Thomas Kuhn, muito pelo contrário, ciência não é aquilo que pode ser falseado, mas ciência é aquilo que justamente, ou teoria científica, é o que justamente permanece. É algo que é extremamente difícil de ser superado. É por isso que, para Thomas Kuhn, ciência tem a ver com paradigmas e revoluções científicas. Ou seja, paradigma significa um horizonte de pensamento, um horizonte de conhecimento. Então, todo paradigma, todo conhecimento paradigmático, ele está inserido, no interior de uma situação, de uma época, de um contexto, de um momento. E toda teoria científica que surge dali, surge a partir desse contexto, dessa época, dessa situação. E é bem verdade que para Thomas Kuhn, ciência é aquilo que permanece, ou seja, algo difícil de ser ultrapassado. Muito diferente das teses do Karl Popper, que dirá que ciência é aquilo que é ultrapassável, refutável. Pois bem, a ciência não é um processo linear e evolutivo, dirá Kuhn, mas uma sucessão de paradigmas que se confrontam entre si. O que é o paradigma? É um conjunto de normas e tradições dentro da qual a ciência se move. Ou seja, a ciência sempre se move dentro de um conjunto, dentro de uma situação, dentro de uma historicidade. E a história ela nunca é linear. Ou seja, a ciência sempre vai lidar com uma história cheia de contradições, ou seja, o paradigma ele é um saber científico contraditório. E essa contradição paradigmática é o que faz, segundo Thomas Kuhn, surgir, é o que possibilita o surgimento do conhecimento científico, do conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque, ora, nós estamos dentro de uma situação e essa situação ela pode se modificar, mas ela demora muito tempo para se modificar. De tal modo que este conhecimento científico, se ora ele é o modelo de conhecimento, ele pode ser ultrapassado, mas o que se torna muito difícil, uma vez que, enquanto modelo, ele de fato chegou ao ápice do conhecimento. Vejam só, vamos pegar aqui alguns exemplos de paradigmas científicos. A teoria heliocêntrica do Galileu é um paradigma científico. Apesar de todos os avanços da astrofísica, a teoria heliocêntrica do Galileu, ela é válida ainda hoje. Ou seja, ela serve como um modelo, ou serviu como um grande modelo de conhecimento. A teoria da evolução de Darwin é outra perspectiva
que corresponde a um modelo de conhecimento, ou seja, um modelo paradigmático, dirá Thomas Kuhn. Por quê? Porque a teoria de Darwin, ela ainda hoje serve como base para pensarmos a noção de evolução das espécies, isto é, a questão da adaptabilidade das espécies, quer dizer, a noção do que daquele que é o mais adaptado, portanto, é o que sobrevive ao meio. A teoria da relatividade de Einstein. Ou seja, o que é um modelo paradigmático? O que é uma revolução científica? O que é ciência? O que é teoria para Thomas Kuhn? É sempre um modelo que serve como orientação, que serve como sustentação da ciência. E aí, eu repito, dirá Thomas Kuhn, é difícil superar um paradigma. Porque se ele se tornou um paradigma, significa que ele já passou por uma série de provas, ou seja, por uma série de contradições que o próprio paradigma apresenta, contradições da sua própria época, do seu próprio tempo, da falta de conhecimento, até ser um paradigma, ou seja, até ser um modelo de conhecimento. Muito bem. Agora, até o conhecimento alcançar ou ser tal modelo, tal base, até tal teoria ou até alguma teoria ser reconhecida de fato como um modelo de conhecimento, ela, dirá Thomas Kuhn, passa por uma série de provas ou 4 etapas propriamente que vão fazer surgir ou não a própria teoria, isto é, um modelo de conhecimento. A primeira etapa é o que Kuhn chama de período pré-paradigmático ou imaturo, a segunda etapa seria a ciência normal, a crise e a revolução. Vamos ver cada uma dessas etapas na sua singularidade. O que seria o período pré-paradigmático ou imaturo? É aquele momento em que os cientistas se defrontam com um problema e, por vezes, não tem nenhum caminho que possa mostrá-los por onde seguir. Esse é o sentido de um período pré-paradigmático ou imaturo, ou seja, é a fase imatura da ciência que, diante de um problema, não alcançou ainda um norte, não alcançou ainda um modelo que possa auxiliar nas pesquisas. Pois bem, nós temos aqui o segundo momento, que é a ciência normal. O que é a ciência normal? Diante de um problema e diante da confusão inicial, o que Kuhn chamará de imaturidade da ciência, os cientistas vão recorrer a um modelo de conhecimento já existente, ou seja, já há uma ciência normalizada. É quando, diante de um novo problema, os cientistas vão recorrer a um modelo de conhecimento, a um paradigma, ou seja, a um norte, poderíamos dizer assim, para solucionar ou começar a solucionar os problemas. Agora, à medida em que eles recorrem a esse conhecimento que já está estabelecido, pode ser que eles percebam que este modelo de conhecimento já não responde mais às suas perguntas, não responde mais aos seus anseios. Ou seja, a crise. O que significa a crise? É um momento em que o paradigma, o modelo de conhecimento que foi utilizado anteriormente, mas não responde aos anseios, não responde mais àquilo que os cientistas procuram e buscam. Querem ver um exemplo bem didático e bem atual? Nós estamos diante de uma pandemia. O coronavírus 19 apareceu e mudou a nossa vida e colocou a nossa vida às avessas. Pois bem, o Covid-19 pode ser um exemplo de como um problema surge. Surge um problema,
os cientistas, diante da imaturidade, isto é, diante da não solução, vão buscar uma solução. Opa, o Covid-19 é um tipo de vírus que até então nós ainda não havíamos desenvolvido. Ou seja, nós não havíamos contraído e não desenvolvemos anticorpos para esse vírus. O que significa que os remédios, isto é, digamos que o paradigma, a solução para o problema, não funciona. Os médicos até tentam, dão um remédio, dão antibiótico, dão anti-inflamatório, etc. Mas não é o remédio apropriado para. O que significa dizer que hoje, digamos que nós estejamos vivendo, os cientistas estariam vivendo no momento da crise. Ou seja, estão buscando a solução. Estão buscando um modelo de conhecimento. Haja vista que as soluções que existem para outros vírus não servem para a Covid-19. Agora, eles precisaram primeiro se defrontar com um problema, utilizar ou tentar utilizar com um novo problema aquilo que já existia, perceberam que não resolveu a crise, eis que, e aí não tenham dúvida, a crise é a possibilidade de se gerar um novo conhecimento ou a revolução científica. Obviamente que os cientistas irão encontrar a solução para a Covid-19. É uma questão de tempo. Questão de tempo pode ser um ano, ok? Que para nós é muito, mas para a ciência é pouco. O fato é o seguinte, diante de um novo problema, sem solução, há necessidade de se buscar um novo modelo. Esse novo modelo, ele é chamado por Thomas Kuhn de revolução científica. O que é uma revolução científica? É quando o cientista descobre que os paradigmas disponíveis não conseguem explicar um fenômeno ou um fato novo. É então necessário produzir um outro paradigma, até então inexistente, e cuja necessidade não era sentida pelos investigadores. Ou seja, o que é ciência, o que é progresso científico para Thomas Kuhn? O progresso da ciência corresponde ao surgimento de uma nova teoria que surja como modelo universal. Notem que o paradigma, o modelo universal, não é facilmente refutável, não é facilmente ultrapassado. É por isso que ele é um modelo de conhecimento. Novos problemas surgirão e com o mesmo modelo nós conseguiremos, ou a ciência conseguirá, resolver os problemas. Uma revolução científica significa fundar, originar um novo modelo de conhecimento. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima.